pelo trabalho que vem desenvolvendo nessa comarca. Nós, advogados, os clientes, percebemos sua benevolência e dedicação no cumprimento e celeridade no trâmite dos processos. Também quero saudar os digníssimos representantes do Ministério Público que estão aqui hoje cumprindo a sua função. Saudo também os senhores cidadãos jurados que tiraram do seu tempo, que estão compondo esse respeitável conselho de sentença. Tiraram do seu tempo para dar atenção e julgar os agentes dessa triste história de sobrevivência. Em primeiro lugar, peço a todos aqui um minuto de silêncio em homenagem a Roger e aos operários que morreram durante o resgate. Como todos nós sabemos, o caso que estamos julgando hoje neste tribunal é uma triste história de sobrevivência. É de suma importância que todos vocês ouçam novamente a história desses homens que hoje estão sendo acusados de homicídio. O caso dos exploradores de cavernas conta a história de 5 exploradores pertencentes a uma sociedade espeleológica que durante uma expedição ficaram presos em uma caverna após o desmoronamento. Dentro da caverna não havia qualquer substância para sua subsistência, nem animal, nem vegetal e nem água potável. Os pesados blocos de pedra que trancavam a saída estavam projetados de maneira muito complicada para a remoção. 10 operários morreram em deslizamentos secundários e muito tempo e dinheiro foram gastos. Após 20 dias do ocorrido, sem que a saída fosse desobstruída, os exploradores conseguiram se comunicar com a equipe de resgate através de um rádio que havia levado para a expedição. Os exploradores perguntaram quanto tempo ainda seria preciso para libertá-los, e os engenheiros responsáveis responderam que pelo menos mais 10 dias seriam gastos na condição de não ocorrerem novos abalos. O grupo pediu então para falar com o médico, e a estes contaram a sua condição e as rações de que dispunham, e indagaram se conseguiriam sobreviver até serem libertados da sua prisão calcária. Receberam a resposta de que era escassa, ou seja, nenhuma a chance de sobrevivência, sem alimentos por mais 10 dias. Então, o rádio silenciou-se durante 8 horas, momento no qual os exploradores pediram novamente para falar com os médicos. E Roger, em seu próprio nome e em representação dos demais, questionou aos médicos se caso ele se alimentasse da carne de um deles, os mesmos sobreviveriam o tempo necessário para o resgate. O presidente da comissão respondeu em sentido afirmativo. Roger ainda perguntou se poderiam tirar na sorte quais deles serviria de fonte de alimentação para os outros. Mas os médicos não se atreveram a opinar. Então, solicitaram a presença de alguma autoridade, sacerdote ou juiz que pudesse assumir o papel de conselheiro, mas ninguém, absolutamente ninguém, ousou a opinar. Então, no 32º dia após o deslizamento, quando finalmente foram libertados, ficou constatado que Roger servira de alimento para os seus companheiros. Soube-se também que foi o próprio Roger, preste atenção, o próprio Roger foi quem propôs a busca de alimentos na carne de um deles.
e que foi ele que teve a ideia de decidir na sorte, em um jogo de dados, quem seria morto. Ainda que Roger hesitasse em um determinado momento, o mesmo não fez objeções quanto ao lançamento dos dados pelos seus companheiros. Logo, iniciou-se o lançamento de dados. Na vez de Roger jogar, um dos seus companheiros jogou os dados em seu lugar, e não havendo objeções por parte de Roger, nem sorte nos dados, o mesmo foi morto e serviu de alimento para os demais exploradores. Após o resgate, eles foram levados, os 4 sobreviventes, para tratamentos médicos e psiquiátricos, sendo que após o tratamento foram denunciados pelo assassinato de Roger. Para falar a condição psicológica dos exploradores no interior da caverna, convidamos a doutora Heloísa Brunelli, na condição de testemunha de defesa, para ocupar a ela o lugar reservado. A doutora Heloísa, ela é formada em psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei, especialização em educação e mestrado pela UniAal, Universidade de Havana, em Cuba. Atualmente, ela atua como psicóloga criminal e leciona na Universidade Presidente Antônio Carlos, nos cursos de Direito, Psicologia, Administração e Ciências Contábeis. Uma boa noite, doutora. A primeira pergunta que temos é: doutora, do ponto de vista da psicanálise, o que levou os exploradores a cometerem tal ato? O instinto de sobrevivência. Eles não tinham alternativa. Os sobreviventes dos Andes tinham. Eles tinham colegas que tinham sido mortos e o gelo os conservou. Eles não tinham alternativa. Qualquer um de nós aqui é capaz de cometer qualquer ato ilícito para se proteger, e é aqueles pelos quais nos sentimos responsáveis. Vocês não têm noção do que a gente é capaz de fazer quando principalmente nossa cria está em perigo. A segunda pergunta que temos é: doutora, o médico afirmou que eles não conseguiriam sobreviver. Logo depois, Roger perguntou que se caso ele se alimentasse da carne humana, a situação poderia se reverter. O médico, ele respondeu em sentido afirmativo, como já foi dito aqui. Essas afirmações tiveram impacto psicológico negativo nos exploradores? Na realidade, houve um sofrimento psíquico duplo. Além deles terem que admitir que deveriam passar por uma refeição nada convencional, eles teriam que admitir, antes de mais nada, um homicídio. E isso causou uma angústia diferente do caso dos Andes. A acusação disse uma frase: a natureza pede que o sujeito viva. Ali a necessidade era a fome. Então, nesse circuito fechado, sem qualquer outra alternativa, foi o que passou pela cabeça deles. E mais uma coisa que a gente precisa levar em consideração: mesmo que eles sejam absolvidos, em psicologia jurídica existe um fator chamado justiça inconsciente. Toda essa situação que eles viveram, mesmo que eles saiam daqui hoje absolvidos, a carga emocional que eles vão carregar para o resto da vida é muito pesada. Então isso por si só já condiz com uma condenação. Mesmo que a justiça dos homens, a justiça formal não seja feita, a justiça da consciência deles, porque eles tinham consciência do que estava acontecendo, mas eles tinham fome, coisa que nenhum de nós aqui hoje sentiu ou está sentindo. A terceira pergunta que temos é: pode-se dizer, doutora, que os 4 agentes estavam no momento do ato sob estado de autopreservação ou estado de natureza? Com certeza, estado de preservação da espécie. O animal ataca, o animal respeita a cadeia alimentar, sim. Mas se ele não tiver alternativa, nós podemos ser o jantar. E mais um detalhe: canibalismo não se aplica aqui. Canibalismo é uma cultura
uma forma de cultura perversa, em que as pessoas que matam, que esquartejam, que fazem disso uma refeição, eles não fazem por falta de opção, eles não fazem por fome, eles fazem por uma cultura que eles obedecem. Eu não sei nem se eu posso usar o termo cultura, mas a situação é completamente diferente aqui. Tivemos parecer um caso de psicopatas ali no telão, que não é o caso dos 4. Não estou dizendo que eles estariam corretos, mas o canibalismo aqui não se aplica porque isso não é um hábito deles, e os canibais não matam por falta de opção, eles comem outras coisas também. A última pergunta que temos é: doutora Heloísa, em todos os seus conhecimentos, tanto na parte psicológica quanto na parte jurídica, gostaríamos, e após conhecer o caso, considera os exploradores culpados ou inocentes? Embora haja o homicídio, do ponto de vista psicológico, eu acredito que eles sejam inocentes pela falta de opção. Gostaríamos então de agradecer a presença da senhora psicóloga criminal, doutora Heloísa Brunelli, pela colaboração e o testemunho prestado. Através da mesma, notamos que ele se encontrava em estado psicológico crítico diante daquela situação. Mas e juridicamente falando, o que as nossas leis diz sobre o ato que eles cometeram? Para apresentar a resposta a vocês, convido e passo a palavra ao doutor Elimar, que vos mostrará a parte jurídica ou positiva. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Quero agradecer ao Lucas por nos explicar como foi essa triste história de sobrevivência desses pobres homens. Agradecer também à doutora por sua esplêndida explicação e o profissionalismo para nos mostrar qual era a verdadeira situação em que esses homens se encontravam quando adentravam naquela caverna. Bem, antes de começar, eu queria primeiro passar o livro para que os jurados pudessem ver no alto dos processos e tudo que está escrito aqui, como a acusação alegou que eles tinham outra opção de se alimentar. Está escrito no livro, muito bem, que eles não tinham outra opção a não ser recorrer a esse ato. Como que vamos contestar o que está escrito por essa história? Porque é o caso que julgamos hoje. Fizeram suposições, colocaram um ponto de vista animal, um ponto de vista que ninguém aqui conseguiria observar esses pobres homens e colocar eles como assassinos, como animais. Canibalismo tem uma enorme diferença do ato que eles cometeram, pois quem são os canibais cometem tal ato apenas por gostar, por opção de comer a carne humana. Esses homens não tinham outra opção, não tinham como se alimentar. Foram honestos do início ao fim, pois os mesmos contaram como que aconteceu tudo. Poderiam omitir o fato e nem falar nada pelo rádio, esperar matar o Roger, alimentar da carne deles e depois falar que ele morreu porque ele era o mais fraco, seu organismo não aguentou. Mas foram honestos do início ao fim. Bem, obviamente, por medo e defesa da vida, muitas vezes atrocidades são cometidas. Qual ser humano, conhecendo as suas limitações, por medo, angústia e pavor, não lutará pela sobrevivência? Como podemos julgar atitudes que foram feitas, onde a racionalidade já não mais se presenciava, onde o indivíduo já chegou ao seu limite físico e psicológico? Como preconizava David Hume, grande filósofo do século XVIII, as circunstâncias da realidade condicionam as atitudes. Dessa forma, quando o homem se encontra em situações extremas, é óbvio que as atitudes esperadas não podem ser as mesmas de uma situação normal. Vendo que esses pobres homens não tinham outra opção, psicologicamente abalados com tudo que haviam passado, um entre eles sugere que seja feito o sacrifício de um para que os demais sobrevivam. Vale ressaltar que foi Roger. Roger, pelo rádio, falou em seu próprio nome e em representação dos demais. Indagou se sobreviveriam por mais 10 dias sem se alimentar.
o presidente da comissão respondeu a contragosto, em sentido afirmativo, dizendo que eles não iriam sobreviver por mais tempo.